Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Fala, pessoal. Eu falei em algum podcast aí há muito tempo atrás. Eu vou explicar até onde eu quero chegar, tá? Eu expliquei há um tempo atrás em um podcast com a minha maneira, a meu ponto de vista, de você ouvir um disco de uma banda ou do seu artista favorito corretamente. Ao meu ver, né, e isso eu já faço desde quando eu ganhei um disco, na época era o LP, do Appetite for Destruction, que é do Guns N' Roses. Aquele famoso que tem Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle, It's So Easy, Paradise City. E foi tão bacana, né, nessa época, quando eu aprendi, pra mim, tá? Isso serve pra mim, a ouvir um disco corretamente, eu comecei a utilizar isso durante a vida toda em algumas coisas. Mas relembrando, como que você ouve um disco completamente? Hoje em dia é difícil, né? Você não vai... Tem até mais lançamentos, assim, que você quer conhecer uma banda. Você não vai, às vezes, conseguir um LP, você vai ter que ouvir pela internet, tudo. Mas a filosofia seria a mesma, né? De como fazer, ao meu ver. Por exemplo, depois eu fiz isso também com Nevermind, do Nirvana, né? O que é? Você tem que estar num lugar tranquilo, na época lá com toca-discos, né? E geralmente com fones de ouvido. E você coloca sem nenhuma interrupção da primeira até a última faixa do LP. Você ouve um lado inteiro sem nenhuma interrupção, depois você só vira e vê o lado B, ouve o lado B. E por quê? Quando se pensam, né, isso aí eu aprendi depois de um tempo, ouvi muitos músicos e críticos falarem, né, quando fazem um trabalho, por exemplo, uma banda ia gravar um LP, ou faz ainda, um trabalho assim, eles pensam em tudo na época, desde a capa até toda a mensagem que as músicas são. Então tem a ordem, como você vai administrando dentro dos seus sentimentos ali, ouvindo a primeira faixa, depois a segunda, talvez algo se intercala, né? Então, por isso que a maneira correta de você, para mim, ao meu ver, ouvir um disco, por exemplo, é da primeira à última faixa, num lugar tranquilo, sem nenhuma interrupção. E por que eu falei que isso eu levei para outros aspectos da vida? Porque eu achei bacana, porque quando eu peguei para ler o livro de Mormon, por exemplo, na Igreja Mormon, eu li de uma vez, lógico, né? Parei, mas assim... Eu li o máximo que dava, tal. Aí eu lembro que eu peguei, foi uma época que eu tava de férias da escola e era rapaz ainda, e aí eu ia dormir, acordava e lia de novo, né? E em menos de uma semana eu terminei de ler o livro de Mormon. Foi dessa forma, para que eu tentasse captar esse sentimento aí do primeiro à última faixa, como se fosse num LP. E olha que interessante, né? Para mim, hoje, falando a grosso modo, né? O livro de Mormon, para mim, já era meio sem pé nem cabeça, né? Tinha guerra, aquelas coisas todas e tal. E tá bom, depois tá ruim, o povo progride, depois tá aquela história toda lá que a gente já viu da origem, né? Um plágio, aquela coisa toda da invenção do livro de Mormon. Mas eu levei isso para outra vez. Até outros livros e materiais seculares, escola, faculdade, eu também fazia isso. Eu gostava de fazer dessa forma, né? Começar sem interrupção, no mínimo que desse, né? Talvez alguma interrupção porque precisava mesmo, mas tentar manter a filosofia de ir no batidão, né? Ler ou ouvir inteiro. E quando eu comecei a pesquisar a história da igreja, eu fui muito assim também. Porque onde eu quero chegar? Quando você, por exemplo, quando eu ganhava um disco de rock que eu gostava muito, eu queria fazer isso, ouvir da primeira à última faixa. Não via a hora de estar sozinho com toca-discos, com fones de ouvido e colocar ali a primeira faixa e ouvir tranquilamente da primeira à última faixa. E quando você está pesquisando a história da igreja, você rompe o murinho e começa a pesquisar a história da igreja fora dos canais oficiais, né, que muitas vezes não deixam você fazer quando você está lá. Aí eu comecei. E foi o mesmo desejo, olha que interessante, foi o mesmo desejo de ouvir um disco que eu sempre quis da primeira e última faixa.
Então, por exemplo, achava um vídeo, achava um blog, achava algum lugar, uma página, eu sempre do começo ao fim do que eu encontrando. Eu tentava fazer isso sem o mínimo de interrupções possíveis. Quando era algo muito extenso, parava, mas logo que pudesse já voltava, né? Assim, a continuar a leitura, por exemplo. Vídeos eu sempre quis ver do começo ao fim, sem nenhuma interrupção, quando eu fui encontrando, até os primeiros da Vânia. E é legal, porque se mantém até hoje, né? Eu tento fazer todas as coisas assim, mais ou menos dessa forma, quando eu vou fazer, né? Da primeira à última, do começo até o final, para que seja mais aplicável a tudo. E eu acho isso bacana. E foi assim que eu fiz várias pesquisas da igreja quando eu estava rompendo a barreira, né? E se você hoje está por aí, hoje em dia é um pouco difícil também, porque muita gente, talvez é porque eu gosto de fazer assim, e tentava achar um tempo para fazer. Mas às vezes você quer estudar a história da igreja, não consegue pegar um batidão aí de um artigo bem grande e fazer do começo ao fim, talvez você não vai ter esse tempo, mas que você faça da melhor maneira possível e tenta fazer até o final alguma leitura ou assistir algum vídeo, sabe? Os vídeos da Vânia, por exemplo, que nem eu comentei aqui, os primeiros, que ela foi falando a história da igreja ali, que me ajudou muito com as pulguinhas atrás da orelha que eu já vinha carregando durante décadas. Eu não conseguia ver um pedacinho e parar e depois continuar, então tinha que ser completo. Mas assim, é só um método que eu quis comentar com vocês aqui, né? Não que vai influenciar nada, às vezes você já está pesquisando pedacinho por pedacinho, para você também funciona e tá tudo bem. Mas eu lembrei de comentar isso com vocês. Mas é isso, né? Não sei como é que vocês estão aí, a gente aí, espero que quem saiu da igreja esteja num momento de que está conseguindo encontrar luz e caminho. Esse podcast é para isso, para você encontrar alguém que já passou um tempão lá e talvez fala alguma coisa que você se identifica e você vê que você não é um peixe fora d'água mesmo, né? É para isso que serve esse trabalho aqui. Eu espero que de alguma forma você, na sua saída da igreja, falando para quem está saindo da igreja ou quem está pensando, às vezes você está me ouvindo aqui e fala, estou estudando aí, não sei se eu vou sair da igreja, se eu vou pesquisar ou não. O melhor de tudo é que nunca acredite em mim, nunca siga o que eu estou falando, mas que o que eu fale aqui, se der o desejo em você de ao menos pesquisar a história, só dá o desejo que você está ouvindo aqui, deu uma vontadinha de pesquisar, pronto, o objetivo meu já está atingido, ok? E é isso, nunca acredite em mim, mas eu quero utilizar pelo menos porque você tem o desejo de ir atrás, aí já atingiu o objetivo, não importa o resto que eu falei. Beleza? Que seja, eu queria que fosse só um papo rápido aqui. E é isso. Comecei falando, né, o estilo de ouvir música, tá um LP, mas sei lá, a gente vai emendando as coisas aqui, como eu nunca tenho nada preparado, mas o papo é sempre legal falar com vocês aqui. Beleza, meus amigos e amigas do podcast? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.